muito prazer, com muito carinho, apresentar para vocês o nosso palestrante da noite, Carlos Alberto. Ele frequenta o nosso centro irmão, discípulo de Jesus, que nós sabemos foi onde tudo começou aqui em Campo Grande. O discípulo de Jesus foi o primeiro centro de Campo Grande, o segundo, Fé, Amor e Caridade, o terceiro, Castro Alves, e o quarto, nosso. E ele vai nos entregar uma página do Evangelho justamente falando sobre a Casa do Caminho, onde tudo começou com o trabalho de Pedro. Então nós passaremos a palavra para o Carlos. Boa noite a todos. Agradeço Maria Clara, Constância, pelo convite amigo de estar junto com vocês nessa data comemorativa e nessa responsabilidade de aqui entregar algumas palavras para contribuir com esse dia de hoje. Vamos nos reportar ao Mestre Jesus, aqueles primeiros momentos onde o nosso planeta recebeu o nosso querido Mestre, nos entregando as leis morais universais pelas quais nós nos orientamos e necessitamos o pleno conhecimento para o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa espiritualidade, para que venhamos a tomar as nossas decisões de maneira correta e que não venhamos nos arrepender ou colher as consequências de atitudes equivocadas que hoje o Espiritismo nos esclarece. Todas essas consequências pelas quais hoje passamos têm como causa, nesta ou em outras existências, um comportamento equivocado nosso. Outrora éramos ignorantes, ou malbaratamos o nosso tempo nos furtando do conhecimento. Mas hoje não. Ele é levado ao conhecimento de todos. Poucos, antigamente, tinham acesso às informações. Bem pouco tempo, a Bíblia só era traduzida no latim, no grego. Foi uma luta de Lutero para traduzi-la para o alemão, para que outros tivessem acesso àquelas informações. A Bíblia que contém o Evangelho de Jesus. O ano passado, a Federação Espírita Brasileira propôs um seminário onde as federadas participaram e lá foi proposto diretrizes para o atendimento das casas espíritas. Algo que nós já fazemos, a grande maioria das casas. Quais são essas diretrizes? A casa espírita deve acolher, consolar, orientar, esclarecer e encaminhar. Isso deve fazer parte das diretrizes de qualquer casa espírita. E por que estamos dizendo isso? Porque hoje nós, espíritas, somos aceitos plenamente pela sociedade. Uma ou outra resistência pessoal, mas a mídia em geral nos favorece com temas colocados dentro das novelas, dos telejornais, de filmes. Então nós não temos resistência de aceitação. Estamos plenamente inseridos, porém pouco conhecido no que diz respeito
da nossa filosofia, de como se constitui o conhecimento dos espíritas, mas estamos num momento sensível do nosso movimento espírita, porque os únicos inimigos, se assim podemos dizer, do espiritismo, somos nós, os espíritas. Se deixarmos que a vaidade, que o orgulho, que a ostentação sorrateiramente invada o nosso coração. E não venhamos nós fazer o mesmo que os cristãos primeiros fizeram com a ascensão de Constantino ao poder e se deixando corromper pelo Império Romano e o Evangelho de Jesus ficando em segundo plano. Todo aquele trabalho do Mestre, durante 3 anos, com os apóstolos e os discípulos, e com o trabalho de Paulo de Tarso com as comunidades religiosas erguidas diante de todo o Império, tudo isso, após o século IV, ficou em segundo plano. Aquele trabalho onde tudo se iniciou, na Casa do Caminho, como assim era conhecido, aonde se acolhia, aonde tinha o consolo, o esclarecimento, a orientação, o encaminhamento. Aonde um dia chegou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e foi acolhido por Pedro, por João, por Tiago e outros que ali estavam, nesta Casa do Caminho, a mais conhecida, porém não a única. Eram várias que foram se erguendo ao longo daquela região da Judéia e da Galiléia, entre outras regiões também. Mas era mais conhecida porque ali estavam Pedro, João, Tiago, os apóstolos que conviveram com Jesus. E esses 3, se vocês que leem constantemente as páginas do Evangelho, que estudam, vão perceber que são 3 apóstolos que Jesus, nos momentos de maior responsabilidade, digamos assim, ou em alguns eventos, são eles requisitados em particular. Quais são eles? 3, principalmente, nós vamos ver João, seu irmão Tiago e Pedro. Na cura da filha de Jairo, somente esses 3 adentram aquela casa. Num momento que o Divaldo fala que foi considerada a primeira reunião mediúnica na Terra, que é a transfiguração, estão com Jesus Pedro, João e Tiago. Jesus deixa transparecer a sua luz um pouquinho, e eles não conseguem nem sequer olhar para o Mestre, e quando levantam suas cabeças, quem está ali presente? Elias e Moisés. E o Pedro, na sua infantilidade, naquela coisa pueril, diz assim: Mestre, está tão bom aqui, vamos erguer 3 barracas e vamos passar a noite neste local. Porque a energia, a conversa que ali se estabeleceu foi agradável. E Jesus recomenda, quando estava retornando, descendo do monte, para que eles não falassem daquele episódio. Esses 3 presenciaram. E o outro momento foi antes um pouquinho da prisão de Jesus, quando ele se retira após a última ceia, após o sermão do cenáculo, ele se retira para orar juntamente com esses 3 apóstolos, e os 3 dormiram, e os guardas chegaram e prenderam Jesus. Enfim, esses 3
participaram e vivenciaram de episódios importantes que estavam dentro das suas memórias e que foram aplicados quando da edificação ou da formação do grupo dessa casa do caminho, que acolhia, que consolava, que esclarecia, que orientava e que encaminhava. Este modelo, então, não é uma inovação do Espiritismo. Podemos dizer que é uma reedição. Estamos retomando do ponto onde os apóstolos pararam. Porque depois do século IV, como já disse, isto ficou em segundo plano. Templos suntuosos, obras fantásticas de artes passaram a frequentar esses templos, tendo muito mais importância do que aqueles que ali iam em busca de um consolo. Indulgências eram vendidas. Isto foi uma das lutas de Lutero também. Também foi isso uma luta de Francisco de Assis. Foi preciso 17 séculos, 18, para que nós pudéssemos voltar do ponto onde os apóstolos e Paulo de Tarso parou. Esta é a grande responsabilidade de nós espíritas, porque somos os mesmos que muitas vezes fizemos uso da ostentação, que malbaratamos o tempo, porque nós sabemos que reencarnamos algumas vezes nesses 18 séculos. E o que fizemos com essa mensagem? E quando Jesus escolhe o Brasil, conforme nos relata Humberto de Campos no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que o Brasil foi escolhido por Jesus como a terra nova, para que o seu Evangelho fosse transplantado de Jerusalém, de onde ele veio trazer, para essa terra nova. Entregou a Ismael a responsabilidade de arregimentar todos aqueles que quisessem fazer parte dessa retomada de trabalho. Então nós estamos aqui voluntários. Casas espíritas foram sendo erguidas ao longo desse século XX. Só na nossa cidade nós temos aí uma centena, quase uma centena, né, Gerson? No estado, mais de 400. Não? 200? Que seja. Mas nós temos uma casa em todas as regiões do nosso estado e do nosso Brasil. Ou seja, o chamamento foi atendido. O que nós não podemos esquecer é dessa origem, de onde tudo começou. Como nós devemos proceder dentro de uma casa espírita. É importante que isso esteja dentro de nós, para que não venhamos falhar novamente. Coletivamente nós não vamos falhar, porque não há mais tempo. Mas individualmente nós poderemos falhar e perder a caminhada rumo ao planeta de regeneração que todos nós almejamos estar nele. E não voltar e permanecer num planeta de provas e expiações. Nós temos que caminhar para frente. E tudo está ao nosso favor, porque hoje nós não temos resistência. Nós chegamos a ouvir da Dona Edviges, da Dona Madalena, que ouviu da Dona Edviges. Lá atrás, quando ia fazer uma reunião mediúnica, e eram de portas fechadas, só se reuniam mulheres. Não tinha homens. Porque tinha que tomar o cuidado
do que as pessoas poderiam falar das pessoas se reunindo ali de portas fechadas, ainda mais que a Rua Maracaju era uma rua das casas noturnas. E ali está inserido até hoje, o discípulo de Jesus. Na 7 era, mais tarde, enfim, o Ismael. Nós tínhamos a resistência, tínhamos o preconceito, ainda hoje tem, mas o preconceito hoje é por ignorância. Né? Quando as pessoas buscam o conhecimento, a razão leva ao entendimento. Vimos o depoimento deste padre novo, Fábio, dizendo que ele não é reencarnacionista, não aceita a reencarnação, mas ele não é contra, porque uma pessoa da altura de Chico Xavier, com a sua idoneidade moral, com o seu comportamento de um ser humano acima da média, não pode estar tão equivocado assim. Mas ele, na sua formação religiosa, não tem como aceitar. Então vejam que é uma questão de inteligência, de respeito, o mesmo que nós temos para com aqueles que adentram a nossa casa. Nós não perguntamos qual a origem da sua religião, nós só precisamos acolher essa criatura, porque quando ele entra aqui, ele está buscando algo. E nós precisamos saber como oferecer. Para isso, precisamos conhecer Jesus. E nós vamos tocar aqui numa cura, apenas com o intuito de ver a metodologia e a postura de Jesus perante uma criatura com uma deficiência física. No caso deste jovem cego, em Betsaida, um vilarejo pequeno próximo a Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, lugar de origem de Pedro e seu irmão André, apóstolos de Jesus. Certo dia, este homem foi levado à presença de Jesus por amigos. Jesus pega o homem pela mão, retira-o da aldeia, do vilarejo, e estando com ele sozinho, utiliza a sua saliva nas suas vistas e impõe os 2 dedos. E faz a seguinte pergunta: vês alguma coisa? E o homem responde: vejo homens como árvores. Não é uma visão correta. Diante dessa informação, Jesus torna a impor as mãos e pergunta novamente: e agora? Agora vejo mais nitidamente, mais perto. E terminando o atendimento, recomenda a Jesus: não retorne à aldeia, ao vilarejo, vá diretamente para a sua casa. Olha aqui, quantos ensinamentos nessa passagem. Primeiro, percebemos que é um homem frágil, espiritualmente falando, porque não conseguiu ele ir sozinho até Jesus, precisou ser conduzido por amigos, mas teve o mérito de conquistar amigos. Muitas vezes nós, nesse estágio de enfermidade, quando é muito grave, quando há muita dor, nós também temos essa postura de prostração, de não ter forças para buscar ajuda, e aí a gente precisa de alguém. Esse homem foi levado a Jesus por amigos. Olha a maneira carinhosa de Jesus. Pegou-o pela mão e conduziu para fora do meio que o influenciava. É a demonstração que ele era frágil. Era necessário que ele fosse afastado daquele local para que pudesse receber o atendimento. E o grau da sua enfermidade era muito materializado, porque a gente vai ver Jesus utilizando desta metodologia 2 vezes. Na outra ele mistura a saliva com a terra, forma uma plasta e impõe nos olhos do cego de Siloé.
e manda que ele se lavasse. Neste ele usa a saliva diretamente na vista deste homem. Ou seja, seria o caso de uma intervenção cirúrgica se estivéssemos no caso de hoje, como não havia naquela época. O próprio Jesus fez a intervenção cirúrgica, digamos assim. Mas a fragilidade espiritual fica demonstrada quando Jesus recomenda que ele vá diretamente para casa e não retorne para o meio que poderia influenciá-lo e ele recaísse novamente na doença, que começa no espírito e vai para o corpo. E a pergunta psicológica de Jesus que é interessante. Ele deixa o ser humano no seu livre arbítrio. Porque ele pergunta, vês alguma coisa? É diferente de o que você está vendo. O que você está vendo, você induz a pessoa a responder que ela está enxergando. E nesse caso, Jesus deixa que o enfermo seja sincero. Que ele verdadeiramente reconheça o seu grau de enfermidade. Então, quando ele diz a Jesus, olha, vejo homens como árvores, ele está sendo sincero, ele não está curado. Esse ensinamento que nós precisamos reconhecer e dar ao nosso assistido a liberdade de ele expor a sua situação. Por isso nós temos o diálogo fraterno, para acolher, para ouvir, para que tenhamos condições de orientar e esclarecer a origem dessas enfermidades e para depois encaminhar. E é assim que Jesus fez, e é assim que ele nos dá o exemplo. E assim os apóstolos também fizeram na Casa do Caminho, onde tudo começou, onde nós estamos retomando e fazendo com a mesma metodologia, sempre acolhendo, consolando, orientando, esclarecendo e encaminhando. Era o que nós tínhamos para deixar como esse momento de lembrança dessa casa que se ergueu há 64 anos em cima dos postulados de Jesus. Que nós possamos ter sempre em nossos corações a lembrança desses episódios que são a nossa referência, para que a gente possa atender a todos esses que adentram a nossa casa, sejam encarnados, sejam desencarnados. Muita paz aos vossos corações. Muito obrigado pela atenção. Nós estamos felizes de poder relembrar a passagem de Jesus, né? E essas palavras do Carlos vão cair profundamente nas nossas reflexões que a nossa equipe sempre faz. Constantemente nós estamos nos reunindo e certamente na próxima avaliação nós vamos levar todos esses pontos que você levantou, como que era na Casa do Caminho, né? Para ver se a gente realmente está resgatando o cristianismo. Espero que sim, tenho absoluta certeza que sim, mas vai ser motivo das nossas avaliações. Mas aniversário a gente gosta sempre de presentear. E o Ismael está entregando algumas lembranças para as pessoas que estão nos ajudando, né? Então nós gostaríamos de fazer uma homenagem, e aí nós vamos chamar... Cadê a Ângela? Ângela, por favor. Gláucia.
E Ivone, por favor. Beatriz está aí também. Beatriz, por favor. Elas participam da oficina de bonecas Maria de Virgens Borges. E este grupo tem ajudado o Ismael em várias situações financeiramente. Então, Josiane, aquele pacote, por favor. Então, aí tem uma lembrancinha para cada uma do grupo, que vocês, por favor, levem para vocês, né, nesse carinho que o carinho que Ismael tem por vocês. Nós vamos só fazer um esclarecimento. Nós estamos oferecendo a esses homenageados um spray de ambiente. Esse spray foi orientado pelo mundo espiritual. E nesse spray existe a essência Honeysuckle, existe a essência Mimulus e existe a essência Vine. E eles indicaram também 3 palavras para todos que estão recebendo: paz, solidariedade e compaixão. Na época nós somos assim, muito questionadores. Eu falei, esses espíritos erraram tudo, porque não tem nada a ver uma coisa com isso. A nossa terapeuta está ali, o Dr. Marcos também. Eu falei, gente, eu acho que não está muito certo isso não, né? E ainda pediu para colocar essência de jasmim. Eu tenho que pesquisar, Aí eu fui pesquisar essas essências de tudo. O Honeysuckle, ele é uma essência que trabalha a libertação do passado. E a gente lembra de Jesus. Não se coloca vinho novo em outros velhos. Então não dá para colocar a doutrina espírita, né, ainda em princípios deturpados, né, que o homem fez com a doutrina. É preciso que a gente se liberte, né, do passado. E os espíritos também informaram: aquele que vive preso no passado, ele não tem paz. Ele luta constantemente por uma coisa que já acabou, que não vai voltar. E ele gasta suas energias para se manter preso a um estado emocional que não vai voltar mais. O Mimulus é para o medo. E os espíritos nos informaram que a pessoa que tem medo, ela não tem coragem de ir na direção do outro. Ela não pode ser solidária. Ela tem medo de fazer caridade, tem medo de amar. O que o outro vai falar? Ele pode me trair, ele pode não compreender o que eu estou querendo fazer. Então, quem tem medo não pode ser solidário. Por isso, mimos para a solidariedade. E Vine também é muito interessante, porque na minha pesquisa, a primeira palavra que eu vi de Mimulus, de Vine é a essência da compaixão. É a essência que vai conduzir as pessoas para um trabalho espiritual superior. Então, vocês estão recebendo paz, solidariedade e compaixão. E o jasmim é a essência do amor. Né? E nós lembramos, né, que Jesus, ele teve muita compaixão pela humanidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Consolador, tem uma mensagem do Espírito de verdade que diz: estou tomado de grande compaixão pela humanidade. Então só quem tem amor pode ter paz, solidariedade, compaixão. Que as meninas das bonecas tenham sempre isso no coração de vocês. Muito obrigada. Nós queremos também agradecer
agradecer a um grupo muito especial. Um grupo que eu acho que não se conhece entre si, mas que deram um exemplo de como trabalhar em equipe e como trabalhar para o bem. Nós fizemos aquela colcha de retalho lindíssima e foram pessoas que fizeram com muito amor. Então eu vou chamar aqui a dona Geni Honorati, que é mãe da Ivone. Vou chamar a Dirce, nossa colega. Vamos chamar a Rosalina, que também nos ajudou, e aqui está representando a sua filha, que também ajudou. E a dona Eulália, também chamada como Lalinha, dona Lalinha, para que receba o nosso cartão. Né? A Antônia também, mas ela não está presente. Então fizeram um trabalho, elas não se conheciam, isso. Uma salva de palmas para o nosso grupo. Né? Fizeram o maior exemplo de trabalho em equipe. Cada um fez a sua parte e ficou uma coxa lindíssima que vocês podem ver. Né? Nós gostaríamos também de agradecer e homenagear em nome do senhor Valmir Lopes, a loja maçônica. Eu peço para a nossa vice um livro, para que ele leve um livro. Uma salva de palmas também. E lógico que a gente também vai homenagear os nossos trabalhadores, né? Nós gostaríamos de chamar dois casais maravilhosos que estiveram conosco, mas eles estão de partida para outras cidades, né? Mas vão levar no coração o Ismael. Nós vamos chamar o Márcio e a Jaqueline, por favor, o Márcio e Jaqueline. O Márcio é o nosso agente de comunicação. Tudo está na rede, porque ele coloca. Tudo, por favor. Uma salva de palmas. Só a essência. Isso. Nós vamos chamar também o Dielson e a Sinara. Nossos colaboradores também. Dielson é doutrinador desta casa, a Sinara é médium. Que eles levem para a casa nova esse cheirinho gostoso. Né? Nós gostaríamos também de homenagear uma pessoa que nós conhecemos recentemente, mas que já nos deu uma ajuda fantástica. O nosso querido Francisco, no livro, por favor, né? O engenheiro civil que nos ajudou nessa nossa obra, né? E tenho certeza vai nos ajudar muito mais. Nós gostaríamos também de agradecer e homenagear, e homenageando aí também todos os nossos trabalhadores, o casal 20. Esse não tem, esse é um presente especial, Dani e Gabriel, né? Tudo que vocês fizeram de bom, e bom continuar fazendo. Isso aí é para tomar um chá à noite, ó, né? Ok, muito obrigado. Né? Gente, uma salva de palmas. Anjo Gabriel. Mas nós gostaríamos também de homenagear as nossas trabalhadoras. Por favor, Inês, né? Carla, Cibele, Irani, Otília, a mãe da Otília também, por favor, gente, mil desculpas. Antônia Leite, a mãe da Otília, nos ajudou muito com a coxa. Então a Otília vai levar 2, um para ela e um para a mãezinha dela. Por favor, Otília. Irani também, já recebeu?
Inês, Carla, Cibele, Irani, Otília, Jorge Stefano, Sara, por favor, Lucila, acho que precisa mais. Eu vou pedir para a Bernadette buscar da Bianca. Se vê, né? E agora também as nossas companheiras de diretoria também, Josiane, a nossa tesoureira, Constância, por favor. Né? Ela quer receber da presidente. Gente, muito obrigada pela nossa entrevista. Nossa secretária. E nós vamos pedir para a Josiane, aquele livro ali, Maria do Carmo, por favor. Nós íamos fazer uma homenagem à nossa queridíssima Núbia, mas ela não pôde estar aqui. Então Maria do Carmo vai receber essa homenagem para a Núbia, que é a nossa farmacêutica bioquímica responsável pelos florais, e que ela é uma pessoa maravilhosa. Leve para ela os nossos agradecimentos, tá bom? E o Carlos já recebeu o nosso presentinho. Foi o primeiro que recebeu. O primeiro que recebeu. Né? E nós queríamos que ele entregasse para o nosso amigo Anélio e convidá-lo já para se posicionar aqui, pedindo ao Gabriel que nos desse um assessoramento aqui. No final, quando você terminar, o maior prazer. Nós gostaríamos de, antes de fazer a nossa... Sim, 2 minutinhos. Nós vamos... Doutor Marco Aurélio! Otília, sobe aqui, Otília. Você que vai dar o presente para o doutor Marco Aurélio. Aniversariante do mês. Ele vai apagar a velhinha conosco, tá, doutor Marco Aurélio? Queridíssimo. E nós gostaríamos, antes de partir para a música de encerramento, que é uma prece, passar a palavra para o nosso companheiro Gerson, para que ele faça uma mensagem nossa. Ele vai falar depois, ele vai encerrar, tá? E eu queria falar antes de encerrar. É quebrar o protocolo. Não posso, de jeito nenhum, e eu acho que eu vou falar em nome de todos os trabalhadores dessa casa, agradecer a Maria Clara. É uma pessoa incansável. Tudo que está acontecendo aqui, é claro que nós temos a colaboração de muita gente, mas ela é a mentora de tudo. Ela está à frente de tudo sempre, de uma disposição inigualável. Não poderia jamais deixar de fazer essa homenagem a ela. Eu te agradeço mais. Muito obrigada. É que tem que ser benéfica a tarefa para todos. Muito legal. Vamos ouvir nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que é motivo para todos nós aqui muita alegria estarmos numa data tão especial, 64 anos, iluminando consciências e consolando corações. Então, no dia de festa desse, que toda casa espírita deve fazer isso, comemorar aniversário, nem todas o fazem, com toda certeza todos os trabalhadores que também por aqui passaram
estão hoje aqui se reunindo, os trabalhadores dos dois planos que já prestaram suas tarefas, seus trabalhos a esta casa. Eu gostaria de, em nome da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, da pessoa da nossa presidente, Maria Túlia Bertoni, e de todos os diretores e trabalhadores da Federação, trazer um abraço realmente muito apertado a cada um de vocês, dos dois planos, para que continuem, perseverem nesse trabalho que é do Cristo e que Ele nos faz mais uma vez o convite de participar dessa seara. Então, muita paz e nossos parabéns a todos em nome da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Todos estão convidados para assistir o Gerson na terça-feira, dia 30, às 19 horas. Então, nós vamos passar para os nossos companheiros. Muito boa noite. Boa noite. Eu canto desde moço, estudei um pouco de canto lírico, comecei a estudar como barítono, depois o professor, o velho maestro italiano, né, que me ensinou diversos trechos de óperas, ele faleceu, fui para outros professores e você não é barítono, você é tenor e aí fica uma coisa difícil, né? Mas eu sempre gostei de cantar. Então vou relatar como aqui uma casa espírita. Quando da inauguração da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, eu cantei a primeira vez. Veja só que coisa interessante. Foi quando inaugurou ali do Discípulo de Jesus, teve diversas homenagens, diversos fatos que ocorreram na inauguração. Inclusive, na Manuel da Costa Lima foi implantada a pedra fundamental da federação. Aí depois ela veio para cá, né, na Calói. Então, quando desse fato, eu saí de casa com a Matinata na cabeça. Matinata é uma canção italiana muito bonita que fala da alvorada, das flores, da paz e do amor. Né? E eu saí com aquilo na cabeça lá de casa. Peguei meu fusquinha e vim aí para... Moro lá na Coapafé. Vim aí para Maracaju com a Matinata na cabeça. Chegando ali, estava lá todo o pessoal. Eu estou há 35 anos aqui, vim de São Paulo, né? Estou há 35 anos aqui, e acho que há 34 anos deve ter sido isso aí. Então eu já comecei a trabalhar na casa, eu já era passista ali na Discípulo de Jesus. Então eu já conhecia o seu Jerônimo, a Dona Maria de Vígios, todos eles. Sentei perto deles ali. Então a Dona Maria de Vígios falou com um, com o outro. O que está acontecendo aqui? A parte artística não existe, a parte artística aqui. Não tinha um pianista, não tinha ninguém programado. Quando ela estava falando com o seu Jerônimo, eu interferi. Falei, não, pode deixar que eu faça a parte artística, eu faço. Ela me olhou assim, deu uma olhada assim para mim, falei, que é isso? Né? Foi lá na biblioteca, que tinha a biblioteca do lado, a porta, voltou, vai ver que ela foi fazer alguma coisa lá, disse, o que aconteceu? Não tinha ninguém para fazer a parte artística. Então, ela voltou, eu falei, não, Dona Maria, pode deixar eu faço a parte artística. Ela concordou, não tinha outro jeito, né? Então fui eu lá e anunciei a Matinata e cantei a Matinata, né? De Leão Cavalo, falei, de Leão Cavalo a Matinata. E hoje fui convidado pela Eli, né? Que é a nossa companheira do Centro de Convivência de Idosos, que a gente canta de vez em quando lá, para cantar a Ave Maria de Gounod.
Nós gostaríamos também de chamar aqui no palco a nossa querida Pets para receber a nossa lembrancinha. Ela é coordenadora do Departamento de Infância e Juventude desta casa. Nós temos um trabalho na Sociedade Educacional Constantino Lopes Rodrigues e ela coordena todo o trabalho com muito carinho e amor. Aí não vai. A mãe Ela que devia ser a chefe de cerimônia, mas ela estava em aula, né, com compromisso. Muito obrigada. Tá? Bom, nós vamos pedir para a Dani e para Thaís, querida Thaís. Passa por Thaís. Venha receber sua lembrancinha. Vamos trazer o bolo. Cadê a velhinha? Tem... E nós gostaríamos, depois do parabéns, convidar todos os presentes. Na mesa tem algumas canetas para assinar na toalha, porque depois nós iremos rebordar para ficar de lembrança. Então tem caneta azul, verde, vermelho e preto. Escolha as cores da sua preferência. Preferencialmente assinem de uma forma maior para que a gente possa bordar, mas não se preocupe, tá bom? Então nós vamos pegar o bolo para cantar parabéns. Hã? Entendeu o bolo? Dani, tem fósforo aqui. Na minha bolsinha tem fósforo. Cadê o bolo? Thaís, a Thaís que fez para nós. Tem aqui. Oi. O discípulo, uma vez, todo mundo escreveu uma toalha. É justamente isso. Justamente. Vamos lá. Cadê a vela? Está aqui. Vamos colocar. Tem que, na minha bolsinha tem fósforo aqui. Isso, faz favor. Já venho? Não fala? Não dá fumando. Não, é para o bolo. Você anda fumando, hein, Larissa? Olha só, ceia. Ceia do Espírito de Ismael. Olha só. Todo mundo, vamos lá. Uma coisa muito simples, e as pessoas podem vir aqui assinar. Quero todos assim. E que possamos levar nos nossos corações a insígnia de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Eu quero dar uma palavrinha. Nós estamos no Centro Espírita, nós sempre seguimos os princípios da doutrina. Então, depois de toda essa alegria, nós teremos agora 3 momentos de expiação, prova e ranger dos dentes. Então vocês espiem o bolo, provem e Deus está
CD, dou pra ela. Isso, não.